Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Como devemos orar? Queridos, hoje vamos refletir sobre uma questão central para a nossa vida espiritual. Como devemos orar? A oração é uma das práticas mais preciosas e poderosas que temos como cristãos, e Jesus nos ensina sobre a importância de fazermos isso de maneira correta. A oração eficaz não está simplesmente nas palavras que usamos, mas no estado do nosso coração e na nossa sinceridade diante de Deus. A sinceridade no coração. Jesus, em sua sabedoria, nos alerta sobre a sinceridade da oração. Ele diz em Mateus 6, que não devemos orar como os gentios, que acreditavam que seriam ouvidos pelo muito falar. O Senhor não está interessado em repetições vazias ou em orações apenas para impressionar os outros. Ele olha diretamente para o nosso coração. A oração eficaz vem de um coração humilde e sincero, que reconhece a soberania de Deus e a nossa total dependência dele. Ana, a mãe de Samuel, nos dá um exemplo claro de como devemos orar. Em 1 Samuel 1, ela orava em silêncio, movendo apenas os lábios, mas o seu coração clamava ao Senhor com toda a sinceridade. Não importa se estamos orando em voz alta ou em silêncio, o que importa é a verdade que carregamos em nosso coração. As diferentes formas de orar. A Bíblia nos ensina que há várias formas de orar. Podemos orar em silêncio, como fez Ana, ou em voz alta, como os levitas fizeram em Neemias 9, podemos usar nossas próprias palavras ou podemos usar palavras diretamente das Escrituras. Seja qual for o método, o mais importante é que essas palavras venham do fundo do nosso coração. Outro método de oração que a Bíblia nos ensina é orar com a mente ou através do Espírito. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, que às vezes, não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós, até mesmo com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Isso nos mostra que a oração vai além da linguagem humana, ela é uma comunicação profunda com Deus, que pode se dar até em gemidos e murmúrios de um coração aflito. Orar com cânticos. Outra forma de oração que a Bíblia nos ensina é orar através do canto. O Salmo 92 diz: Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando cantamos ao Senhor, expressamos nossas orações e louvores de forma melódica, e isso também é um ato de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo nos encoraja a falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O cântico, além de ser uma forma de adoração, pode ser também uma poderosa forma de oração, que toca o coração de Deus. A oração acompanhada de jejum. Há momentos em nossas vidas em que sentimos a necessidade de buscar a Deus de maneira ainda mais profunda. Nesses momentos, a Bíblia nos ensina que a oração pode ser acompanhada de jejum. No livro de Esdras, vemos que ele proclamou um jejum para buscar a direção de Deus, Ted 8. Neemias jejuou e orou ao Senhor quando soube da destruição dos muros de Jerusalém. Daniel também buscou a Deus com oração e jejum, reconhecendo a necessidade de arrependimento e direção. O jejum, acompanhado da oração, é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus, de demonstrarmos nossa total dependência e desejo de nos aproximar mais dele. Jesus, em Mateus 6, nos ensina que o jejum não deve ser feito para impressionar os outros, mas como uma expressão sincera da nossa busca pelo Senhor. Queridos, a oração é uma prática fundamental na vida cristã, mas ela deve ser feita de coração. Deus não se impressiona com palavras vazias ou repetições, mas com a sinceridade de nossa alma. Podemos orar de diversas formas, em silêncio ou em voz alta, com palavras ou com cânticos, com a mente ou com o espírito, mas devemos sempre buscar a verdade e a sinceridade diante de Deus. Além disso, há momentos em que a oração deve ser acompanhada de jejum, como uma expressão de nossa entrega total ao Senhor. Que possamos aprender com esses princípios e aplicar em nossa vida diária, para que nossas orações sejam eficazes e alcancem o coração de Deus. Que o Senhor nos ensine a orar de acordo com a sua vontade, com corações sinceros e humildes, buscando sempre estar em sua presença. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.